Hoje, a espiritualidade da luz gostaria de falar com você sobre o amor. Sim, com você que está solteiro, com você que já está comprometida, comprometido, ou até mesmo com você que está aberto para uma nova conexão, um novo relacionamento aí na tua vida. E provavelmente você foi atraído para essa leitura através do título da mesma, pois o título ele vai aí dizer a história, né, que vai sair aqui hoje nessa leitura, certo? Lembrando, pessoal, que é uma leitura geral, não força nada aí para você, ok? Não ressoa, libera, solta para o universo, não força nada na tua vida. Se você quiser compartilhar essa leitura com outra pessoa que você acha que pode se beneficiar dos conselhos, direcionamentos, recados da espiritualidade aqui hoje em relação a este tema, fique à vontade também. Se você é novo, nova por aqui, não me conhece, está chegando nesse canal através dessa leitura, eu me chamo Leonardo e você está aqui no canal O Louco Tarô. E eu quero convidar você a se inscrever, pois aqui nós temos leitura todas as semanas para os signos e também essas leituras que são coletivas, gerais, não é voltada para nenhum signo específico, mas para quem de fato precisa ouvir a mensagem que a espiritualidade ela vai deixar aqui hoje nessa leitura. E eu quero dizer uma coisa para vocês também, estou me alongando aqui um pouco, né, na abertura, mas eu preciso dizer o que é que a espiritualidade da luz passou quando ela me trouxe também esse tema. Ela disse para mim que através, na verdade, esse ano de 2025 para frente, né, ou seja, daqui para lá, 2026, 27, 28 e por aí vai, né? Até quando nós estivermos aqui encarnados, vivendo essa experiência humana, os relacionamentos eles tendem a mudar. Tendemos a passar por relacionamentos mais significativos. Então, por exemplo, você que tem uma missão de alma com alguém, como por exemplo uma alma gêmea, uma chama gêmea, uma alma afim, um relacionamento kármico, esse tipo de conexão ele vai aparecer para você, porque o planeta ele está em um período de ascensão. Então, todos nós, né, que temos aí determinadas conexões de alma, claro que não é todo mundo, né, que vai ter, por exemplo, chama gêmea, alma gêmea, e quando eu falo dessas duas, principalmente, eu estou falando na raiz da questão, né, não estou falando dessa coisa romantizada, a gente sabe que acabou se tornando, né, mas sim do propósito espiritual da união dessas almas também. Então, se você tem esse tipo de conexão, com certeza, uma hora ou outra, ela vai aparecer aí para você, pois vocês também estarão unidos para, de alguma forma, ajudar na ascensão do planeta, ok? É o que eles pediram para passar aqui também. Vamos lá, então, abrir a leitura de hoje. Eu vou abrir, pessoal, com o oráculo de Osho, perguntando qual é a energia dessa leitura, tá? Qual é essa energia que vai vir aqui. Depois nós vamos utilizar um outro tarô aqui, que é o tarô da casa perdida, ok? Vamos lá, então. Por favor, espiritualidade da luz, qual é a energia geral dessa leitura voltada assim para a vida afetiva, amorosa? Qual é a energia geral dessa leitura? O que vocês gostariam de abordar aqui hoje para quem de fato vai chegar até aqui, vai se conectar com a mesma? Não virou. Também não virou, não vou aceitar, tá, pessoal? Porque aqui, só quando a carta cai na mesa, ou ela vira, tá? Ok, já veio aqui. Pessoal, eu senti que essa carta ela iria aparecer quando eu estava me conectando aqui com a energia de vocês, e realmente ela veio aqui, e ela apareceu no corte do deck também várias vezes. Nós temos aqui os enamorados. Então aqui a gente já começa a entender o que a espiritualidade ela disse antes aqui de eu começar essa leitura. Por quê? Os enamorados, ele fala de conexões de almas na tua vida. Então aqui sim, você pode ser uma pessoa que você tem uma conexão de alma a ser vivida, ou você já está vivendo essa questão na tua vida. E aí aqui a gente pode falar de duas conexões, que é exatamente as duas aqui que eu havia frisado anteriormente, que é alma gêmea e chama gêmea também. Para que a gente pudesse, por exemplo, falar que existe de fato na tua vida uma relação de chama gêmea, eu precisaria aqui de outras energias também, né? Vamos ver durante a leitura o que eles vão dizer sobre isso, mas aqui somente com os enamorados eu posso falar que você tem uma conexão com alguém na tua vida, esteja essa pessoa aí ou não, ok? Porque ela ainda pode chegar. E outra coisa também que é importante você saber, não importa qual é o status de relacionamento que você tem hoje em dia, porque você pode ser casado, mas você tem uma outra conexão para viver. E com isso não estou dizendo que você deva entrar num triângulo amoroso, separar da pessoa que você está para viver uma conexão com alguém, né? Com essa alma gêmea, com essa chama gêmea, com essa alma afim que você tem aí na tua vida, ou com esse relacionamento kármico, né? Porque os enamorados pode também falar de relacionamentos kármicos aí na tua vida. Mas você vai saber o que de fato fazer. Porque esse tipo de união aqui, ele tem orientação direta pela espiritualidade. Então, de uma forma ou de outra, perdão,
Você vai saber quando essa pessoa ela chegar aí para você. Mas aqui nós vamos falar nessa leitura sobre uma conexão profunda que você tem com alguém. E aqui são duas pessoas que estão ligadas, uma com a outra. Não existe aqui, por exemplo, uma energia até mesmo relacionada com o tempo, com a distância. Né? Você pode ter alguém que está lá na China e você está no Brasil. Mas você vê, por exemplo, essa pessoa pela primeira vez, porque quando a gente fala desse tipo de conexão aqui, nós estamos falando daquele primeiro impacto também que você tem com alguém. E geralmente os olhos da pessoa, ele vai ser muito importante nessa dinâmica, né? Porque é através dos olhos que você vê a janela da alma da pessoa, e aqui é uma conexão de almas. Por mais que a pessoa pode ser muito bonita, muito bela, ou, né, talvez não no seu olhar aí, porque a beleza está no olho de quem vê, de alguma forma você tem conexão não é com o físico da pessoa, você tem conexão com a alma da mesma. Então aqui o que vai importar é justamente esse tipo de questão, tá? E você pode perceber que nessa carta, olha, nós temos ali como se fosse literalmente, né, a mesma pessoa. Por quê? Porque geralmente esse tipo de conexão, ele vai trazer uma ligação onde essa ligação ela é complementar ou ela é oposta a complementar. A alma gêmea, por exemplo, ela está muito ligada a uma determinada complementação que você tem dessas almas, né? Então você sente uma certa afinidade com a pessoa, tem aquela conexão, aquela coisa toda. Geralmente, tá? Não é todos os casos que é assim, não podemos falar que acontece com todo mundo, mas geralmente o que pode ocorrer é que a alma gêmea ela vai estar mais disponível ao que tange questões aí de conexões, né, com a outra alma, com a outra pessoa. Ou você está mais disponível, ou a outra pessoa está mais disponível, só que pode haver também momentos onde não há essa disponibilidade, né? Você encontra, por exemplo, a sua alma gêmea, ou a sua chama gêmea, a sua alma fim, mas ela já está se relacionando com uma outra pessoa. E nesse caso, pessoal, assim, eu vou falar uma coisa aqui que a espiritualidade ela me ensinou, que é o seguinte: não faça nada, tá? Porque assim, a sua conexão com essa pessoa, ela existe. E uma coisa fique bem clara também aqui, que eles estão pedindo para poder falar nesse momento, tá? União de almas não significa que de tudo você ficará com essa pessoa, tá? Isso aqui eu sei que é muito difícil, né, você talvez ouvir, principalmente você que saiba aí que você já tem esse tipo de questão na tua vida, você já vive essa união com alguém, assim, no sentido de você já ter descoberto, né, que isso existe, mas não há aqui garantias de que você vai ficar com essa pessoa, porque principalmente, e a gente está falando de chama gêmea, né? A chama gêmea, ela vem para evolução individual daquelas almas. Só que a chama gêmea, diferente da alma gêmea, ela é a mesma alma dividida em duas, né? Então você tem, digamos que, metade ou parte da sua alma no corpo de uma outra pessoa, né? E aí há essa afinidade. Alma gêmea não, são duas almas diferentes, mas que têm uma ligação, combinaram, né, de se encontrar aqui nessa dimensão para poder viver aí questões também evolutivas. Mas a relação, por exemplo, de chama gêmea, ela é muito mais complexa, muito mais complicada do que a de alma gêmea, né? Porque envolve aí todo um processo, tem algumas fases também que acabam se cumprindo aí na maioria dos casos também, ok? Então aqui se você tem, né, uma dessas duas dinâmicas, e provavelmente você tem, porque é o título da leitura que vai trazer você aqui, né, e de fato o assunto é que ele tem a ver também com você, é bom você saber disso, tá? Nem sempre as questões aí, elas vão levar para o lado da união, né, vamos dizer assim, da união final entre você e entre essa pessoa. Mas o que você passa durante o processo de descoberta dessa conexão que você tem, que tem a ver com a sua evolução, né? Por quê? Porque muita coisa para você vai ficar escancarada, né? Seus medos, traumas, padrões aí que você tem, e a pessoa do lado de lá nada tem a ver com isso no sentido de assim, ela vai me salvar, ou se eu me unir com essa pessoa, tudo vai acabar. Não, o processo é seu e o processo é da outra pessoa, porque geralmente também o que acontece do seu lado, também acontece do lado da outra pessoa, principalmente você que tem uma conexão de chama gêmea, ok? Vamos ver o que ficou aqui no fundo? Olha só, o mago. Exatamente o que a espiritualidade aqui acabou de falar. Por quê? O mago é você sozinho. O mago é a sua outra pessoa lá, né? A alma que você tem conexão sozinha. Então aqui, você que talvez já esteja vivendo essa dinâmica, ou você está aí, digamos que assim, perdidamente apaixonado por uma pessoa e você colocou na sua cabeça que é sua alma gêmea, sua chama gêmea, sua alma afim, ou sei lá, né, o que você está pensando aí, o que eles estão falando aqui? Lembre-se que você já é completo, que você já é único, que você já é você. Mesmo você que, por exemplo, vive uma dinâmica de chama gêmea, onde você sabe que metade da tua alma está lá no corpo, né, de uma outra pessoa, quando eu falo aqui, pessoal, metade, eu estou falando de uma energia de polaridade. Eu não estou falando que você é incompleto, ou que falta algo em você. Por quê? Porque aqui a gente fala do masculino e do feminino. E eu não estou falando de gênero, né? Eu estou falando de energia. Então pode ser que dois homens, duas mulheres, né? Homem e mulher, mulher e homem, independente de questão de gênero, aí, de sexualidade e tudo mais. Aqui a gente fala de polaridade. Então, por exemplo, você pode ser a polaridade feminina,
né? A sua energia em alta é a feminina. A do outro ou a da outra lá pode ser a masculina. Mas você também, como ser único que você é, você já tem as duas polaridades em você, entende? Então aqui não é que você precisa da outra pessoa para poder viver. Ou que você não exista sem a outra pessoa, ou que metade da minha alma tá aqui, a outra tá lá, ou tem uma alma aqui, né, afim que a gente combinou de se encontrar, eu sinto uma coisa por essa pessoa, a gente tem que ficar junto de qualquer jeito. Não é muito bem por aí, tá? Então, assim, se você, né, de repente está vivendo uma coisa meio que romantizada dessa conexão de almas aqui que você tem, essa leitura, ela é o convite para você tentar mudar um pouco a sua visão sobre essa questão. E eu indico, né, a espiritualidade está confirmando aqui, para você pesquisar sobre o que é alma gêmea, o que é chama gêmea, o que é relacionamento kármico, o que é almas afins, para você saber exatamente na raiz, na base da questão do que se trata a história aí que você tem com alguém, porque aqui é para quem tem história, tá? Aqui não é pessoa aí que veio para viver qualquer tipo de relacionamento, né? E se você está assim, tudo bem, porque você tem a sua fase de evolução, mas que tem alguém aí que vai chamar por você, tem. Sem dúvidas, né? Olha só, repara o coração aqui, né? No coração ali nós temos essas duas almas que já estavam na parte de cima, conectadas, tá? Aqui, principalmente para você que é alma gêmea, existe sim a probabilidade de você ficar com essa pessoa, tá? Mas não coloque isso como, digamos, o seu destino final, né? Não se agarre nisso. Veja o que essa conexão ela está querendo ensinar para você nesse momento. Porque esse tipo de conexão ele tem um trabalho universal a ser feito, né? Então, assim, não é só você, não depende só de você, depende da outra pessoa também, mas também da espiritualidade. Porque quem traz conexão de almas para ser vivido, vai trazer também, para ser vivida, né? Vai trazer também guias e mentores que estão relacionados com essa questão, tá? Ok, né? Aqui eu ia ver somente essa energia inicial. Agora nós vamos utilizar este outro tarô aqui para desenvolvermos essa leitura e saber o que mais aqui que você precisa saber sobre essa conexão de almas. Eu quero lembrar aqui também, pessoal, enquanto eu embaralho esse deck, que esse mês eu estou fazendo o lançamento de 5 novos produtos que você encontra aqui abaixo na descrição e no primeiro comentário fixado também, tá? Tem meditação, tem áudio de reprogramação, nós temos lá também o guia do tarô, temos calendário de fases lunares, não só desse ano, mas também do próximo ano completo, do ano de 2026, e temos também o nosso guia de banhos energéticos, que você pode estar dando uma olhadinha aí na descrição, ok? Está na primeira parte da descrição e no comentário fixado também. Vamos lá saber o que mais aqui sobre essa conexão de almas que você já está vivendo ou que de alguma forma você ainda vai viver, né? O que mais, por favor, tarô, espiritualidade da luz, a gente pode saber sobre essa conexão aqui? Ok. As de espadas. 10 de paus. Mais uma, por favor. Uau, e a carta da morte aqui também, que vai falar inclusive de questão de vidas passadas, né? Porque a gente sabe que a dinâmica de conexões de almas, né, elas estão ligadas também com vidas passadas, com questão de combinações no nosso contrato encarnatório, né? E aqui ficou a torre no fundo do deck. Olha só, a primeira coisa que eles estão falando aqui é que assim, alguém já sabe. Se não é você, é a outra pessoa. Aqui provavelmente a verdade ela já foi revelada para você. Pode ser que você já olhou, né, nos olhos dessa pessoa e você já descobriu o que você tinha que descobrir, pois como eu falei, geralmente os olhos eles vão confirmar aí muitas coisas. Deixa eu só ver se esse microfone aqui ele está ligado, sim, nessa dinâmica de conexões, tá? Então aqui, talvez você esteja meio perdido, mas a outra pessoa, ela já está sabendo. Ou que você sabe, mas a outra pessoa ainda não sabe. E que fique clara uma coisa que eles estão falando aqui. Você não tem missão de acordar o outro, tá? Cada um com o seu tempo. Ah, eu descobri que eu tenho aí uma alma gêmea com alguém. Então eu vou bater lá na porta da pessoa, vou falar, olha aqui, você tá casado aí, mas você tem aí uma conexão de almas comigo, né? Então você sai desse casamento pra gente poder viver essa conexão. Não é assim. Aqui cada um vai ter o seu tempo. Sabe por quê? Porque tem uma outra parte, olha só, que tá perdida na história. E aqui fortemente pode ter alguém também que já está comprometido. Porque o 10 de paus, olha só, nesse deck ele vem trazer um aprisionamento, né? Nós temos ali a bruxa na fogueira.
Simbolicamente falando, essa carta no estudo da mesma, ela fala de alguém que está preso numa situação e não vê muita saída. Mas aqui você percebe que o fogo, ele já está ali presente. E o fogo, ele representa também a purificação. Essa pessoa, né, que, se não é você aqui, se você, por exemplo, é a pessoa que tem a consciência, e pode ser que sempre que você chegou nessa leitura, de alguma forma, o outro aqui não sabe ainda. Mas ele vai ficar sabendo dentro do tempo dele, dentro aí da hora dele, da espiritualidade que trabalha com ele também. E aí o que que acontece? A transformação, ela começa a acontecer. E a morte, com a carta da torre, aqui no fundo do deck, fala que assim, literalmente a vida de alguém aqui vai, digamos que, ser desconstruída. Então, se essa pessoa está numa conexão, ou se ela vive uma vida, não sei, talvez muito mundana, né, muito material, no sentido assim tóxico, ou no sentido excessivo, né, da coisa, a pessoa ela só quer saber ali das coisas que o mundo tem a oferecer, não quer saber de outras coisas da vida, não quer saber da evolução dela, tem uma mexida aqui bem grande na vida dessa pessoa. E em questões, olha só, o eremita, aqui no fundo do deck também, depois dessa torre, e em questões aqui muito relacionadas, ó, o pendurado, nossa pessoal, aqui se não é você, né, se é a pessoa, ela vai começar a passar por um despertar espiritual, tá? E esse despertar espiritual, ele pode começar através do entendimento, da conexão que ela tem com você. Só que assim, não é que ela vai saber aqui, de primeira, que ela tem uma alma gêmea, uma chama gêmea, uma alma afim, um relacionamento kármico, né? Seja que fosse a questão aqui. Agora, que ela vai saber que tem alguma coisa entre vocês, mesmo que ela não saiba através dessas palavras, ela vai saber. E se não é ela, é você. E se é você, você está chegando aqui nessa leitura para saber que essa coisa estranha aí, né, que você está sentindo com essa pessoa, pode ser esse tipo de conexão, tá? Agora eu vou falar outra coisa aqui, tá? Que pode ser para um outro grupo de pessoas que ficaram nessa leitura até o presente momento e você já está com essa pessoa. O que que acontece? Eu vejo aqui para alguns de vocês um relacionamento kármico. E é como se assim, esse relacionamento kármico, ele está para chegar ao fim, tá? Principalmente se você já passou aí com essa pessoa poucas e boas, ou muitas e boas, né? Porque só vocês aí sabem o que vocês passaram. Aqui é como se o contrato que você tem com essa pessoa, ele está para acabar. Porque se a situação, ela está num 10 de paus, e o 10 de paus leva a carta da morte, com essa torre aqui no fundo do deck, o que você tinha para cumprir com essa pessoa, ou você já cumpriu, mas você não percebeu ainda, né? Ou a outra pessoa não percebeu ainda, ou de alguma forma aqui, pelos próximos aí, de 6 a 10 meses, você vai perceber que houve o cumprimento de um relacionamento kármico na tua vida. E aí o que que acontece? Essa relação, ela vai perder sentido. Você não vai mais sentir conectado com essa pessoa. E aí você vai entender, né, através, olha, da energia de uma torre, que é essa desconstrução, né, dessa relação, mas através também da percepção, da sua consciência de que não há mais nada a viver com essa pessoa. Porque sim, pessoal, relacionamento kármico, principalmente, ele fala de uma conexão que ela vem quebrar padrões, né, ela vem trazer várias coisas aí para a tua vida a nível de superação de outras coisas também, né, de vidas passadas. Que, por exemplo, assim, você foi manipulada por uma pessoa na vida passada. E aí você encontra essa pessoa novamente, e o que que ela vai fazer? Ela vai tentar te manipular novamente, te prender novamente. Só que você traz esse contrato com você e com essa pessoa para que dessa vez você supere o que você não superou na vida passada. Ou seja, você pediu essa oportunidade, né? Só que a questão toda é você se lembrar disso. E pelo jeito aqui você vai se lembrar. E se você, isso se você já não se lembrou, tá? Porque a energia assim, ela tá bem forte para se encaminhar para uma finalização. Então você já está com alguém, seja namoro, casamento, né? Seja o tipo de conexão que você tem aqui com essa pessoa, eu vejo aqui que sim, se trata de uma questão de almas, mas é uma questão kármica. Aonde sim, você pode ter tido também momentos muito bons aqui com essa pessoa, mas momentos também muito desafiadores. E esses momentos desafiadores, eles vieram trazer os aprendizados que você precisava aprender. E se você ainda está passando, né, de repente por isso, o propósito é o mesmo também, tá? Tarô, que verdade é essa aqui que eles ou essa pessoa sabe? Clarifica para mim o As de Espadas, por favor. 5 de ouros, mais uma. Tá, olha só, a primeira coisa que eles estão pedindo para falar aqui
Esse 5 de ouros aqui para você que ainda vai viver esse tipo de conexão, né, na tua vida, seja aí qual é o tipo, independente, né, do tipo de conexão, mas aqui fala muito de relacionamento kármico, alma gêmea e chama gêmea. Aqui mostra que assim, não idealize as coisas, tá? E o 5 de ouros também ele fala que algumas coisas vão precisar ficar para trás, para que você viva aqui essa conexão, ou você que está para sair de alguma conexão desse tipo, aqui mostra também que, de alguma forma, vai ser necessário que você abandone algo, tá? E assim, não estou dizendo abandonar no sentido de, não vou mais ajudar a pessoa precisa, não. Aqui são coisas, inclusive, que pode estar conectada entre você e entre essa pessoa, como, por exemplo, casa, dinheiro, bens materiais. Aqui você pode ter uma sensação de perda. E não é que não haverá justiça, né? Ou que você não vá, por exemplo, levar um divórcio aí para a justiça para você receber o que você precisa receber ou o que a pessoa precisa receber. Mas aqui é quando assim você entende que precisa se abdicar de determinadas coisas. E para você que ainda vai viver a questão, né, o 5 de ouros aqui, ele também está falando para você não se deixar de lado na questão envolvida, para você cuidar de você. Ó, 7 de copas aqui. O 7 de copas ele pode falar dessa romantização, dessa conexão. Ah, eu tenho uma alma gêmea, então quer dizer que eu vou morrer ao lado da pessoa. É para sempre. Não. Tá? Assim como a união também de chama gêmea ela pode não acontecer, né, como eu falei aqui, a união de alma gêmea também pode não acontecer, e se ela acontecer, ou se elas acontecerem, não significa que será para a vida inteira, tá? Não significa que será para a vida inteira, principalmente a de alma gêmea. A de chama gêmea também por haver uma determinada demora, né, no processo inteiro da conexão, elas podem aí ficar um longo período na vida juntas, né? Porque é uma conexão também que vai falar do desenvolvimento espiritual, não só dos dois indivíduos, né, que estão envolvidos na questão, mas também do mundo em si. Então são pessoas que vão ajudar na evolução de outras pessoas, através da evolução delas mesmas, entende? E se for a alma afim, então, nesse ponto, aí você pode ter um breve contato com a pessoa, gostar muito, etc., mas também não ir pra frente, tá? O que seria o 10 de paus, por favor? O que é o 10 de paus aqui? Nós temos aqui o imperador. Essa pessoa, tá, que ela está presa aqui presa não, né, envolvida em uma conexão ou no estilo de vida, é uma pessoa muito orgulhosa. Olha isso, pessoal, 2 de copas. Aqui você tem cartas assim que no tarô, né, quando você vai estudar esse tipo de questão, elas super confirmam conexões de almas, tá? Que é os enamorados aqui, essa carta da morte, o eremita também que estava no fundo do deck, e esse 2 de copas que fala de relacionamentos que tem um propósito maior, né? Olha que bonito esse 2 de copas aqui. Mas, como eu estava dizendo, essa pessoa aqui que ela está vivendo um determinado estilo de vida nesse momento, ela é uma pessoa um tanto quanto orgulhosa, só que esse orgulho dela também vai vir aí ao chão. Ele precisa, né, passar por esse processo de morte do ego, morte do orgulho, num contexto da pessoa perceber que tem algo maior para ela viver, ou que a vida está chamando ela aqui a se transformar, a se modificar, e aí talvez depois disso ela perceba, né, que existe uma conexão entre vocês. Aqui tem uma coisa da pessoa ela se render, tá? Olha, o diabo aqui no fundo também desse 2 de copas. Olha, fortemente, pessoal, aqui pode ter uma pessoa que ela tá casada, né? Ou você está casado aí, mas você pegou dentro desse tipo de dinâmica, né? Você conheceu uma outra pessoa e você assim percebeu que tem algo entre você e entre essa pessoa. Eu vou pedir mais uma aqui, por favor, para o 10 de paus. Ó, o mesmo que estava aqui atrás também, 10 de ouros. Essa pessoa, ela vive essa vida que ela tem há muito tempo. Ou você vive a vida que você tem há muito tempo. Você tem uma certa estabilidade aqui, num casamento, num trabalho, num estilo de vida, numa rotina, né, que você tem aqui, com uma família, talvez. Esse 10 de ouros ele pode também se dar aí em questões de família, de parentes, né, que você tem pai, mãe, irmãos aqui. Só que é como se essa pessoa, você, está muito acomodada ou acomodado nessa questão. E aí por isso que aquela torre ela precisa acontecer. Ó, o 4 de paus aqui no fundo, né? E o 4 de paus ele vai trazer essa base, essa estabilidade que essa pessoa tem. Só que isso vai ser mexido, né? Vai ser mexido para que a pessoa ela possa perceber que tem algo a mais aí para ela viver. Ou que você perceba, né? Aqui pode ter, por exemplo, um pai de família, né? Uma mãe de família.
Ou você mora sozinho, mas você dá conta, assim, de tudo, né? Você é independente, porque que mostra uma pessoa que ela tem uma certa independência, assim, em questões, por exemplo, materiais e financeiras. E se ela não tem, ela é totalmente dependente aqui de alguém, tá? Vamos saber o que é essa energia da morte aqui também? Clarifica pra mim, tarô, por favor. O que é a morte aqui na mesa? A carta da força, ou seja, morte e renascimento. Aqui é como se essa pessoa ou você, né, através desses processos aí que tem que acontecer, de novo a carta da torre, olha só, e são processos assim psicológicos, espirituais e emocionais também. Ela vai perceber algo maior do que talvez ela esteja vivendo nesse momento. Que aí tanto aqui vai falar da vida, né, da pessoa em si, mas aqui pode falar também da questão do relacionamento atual que a pessoa está envolvida, inserida aí. E para quem, né, não está na conexão, de repente se você sabe que a outra pessoa está solteira, você também está, aqui a pessoa não viu ainda. Porque aqui tem alguém que não viu, né? O que a gente falou. Alguém não viu, não percebeu, você percebeu, assim, não sabe do que se trata, né? Só sabe que tem algo diferente entre você e entre ela, por exemplo. E não passa disso, que alguém que ainda está, digamos que, adormecido, né? Então essa pessoa precisa receber um chacoalhão, ser acordada, para que ela possa perceber aí. E aí ela vai notar também que existe essa conexão. Tá vendo o símbolo do infinito, né, no cordão aqui dessa pessoa? Que mostra essa conexão que existe entre você e entre ela? E a carta da força aqui também com a morte, ela é muito interessante porque ela vai falar que essa pessoa ela tem a capacidade, né, de conseguir viver essa conexão, de conseguir resolver, né, vamos dizer assim, esse 10 de paus aqui, com esse 10 de ouros, com esse imperador na vida dela. Só que tudo pode levar um determinado tempo, né? Vamos aqui, pessoal, ver o que mais com o povo cigano, com o baralho cigano. Optchá, povo cigano, salve as suas forças. O que mais aqui pode nos trazer, por favor, para essas pessoas que estão vivendo essa conexão de almas? E eu digo vivendo, pessoal, porque a conexão, ela existe, tá? Você pode estar, como eu falei, lá na China, a pessoa no Brasil ou vice-versa. A linha, né, a energia que liga vocês, ela sempre existiu. A distância, o tempo aqui não importa, né? Dentro dessa questão. Vamos lá? O que mais, por favor, o povo cigano pode acrescentar aqui nessa leitura? Ó, a carta, realmente alguém não sabe aqui da questão, né? Um segredo está oculto ainda para uma das partes envolvidas aqui. A cegonha, mas vai ser revelado, né? Vai ser contado aqui. A árvore, mexendo nas estruturas, né, na base que essa pessoa tem na vida dela, que é tudo que a gente viu aqui, né? Geralmente, pessoal, quando a gente utiliza baralho cigano para fechamento de leitura, ele confirma, né, exatamente o que o tarô ele já havia falado. Por quê? Porque o baralho cigano, ele foi, né, digamos assim, derivado também de partes aí do tarô, né? Então, a gente até tem, olha, as conexões, né, aqui na parte de cima com o tarô, igual aqui, por exemplo, você tem um 7 de copas, que já havia aparecido também aqui em algum momento, né, no fundo do deck da leitura do tarô que eu utilizei. Aqui você tem, olha, uma rainha de copas. Aqui você tem um 7 de espadas e um as de copas. Pode ser, tá, que quando essa pessoa, ela se dar conta da questão em si, né, ela, de alguma forma aqui, tente fazer algum contato com você, tá? O que é esse cavaleiro aqui, por favor? Virou a energia da foice. Mas o contato vem só depois também que ela resolver aqui essa questão que a gente viu, tá? Desse 10 de paus aqui, com esse 10 de ouros, com esse imperador. Porque ela precisa, olha só, fazer cortes, né, na vida dela. Lembra do 5 de ouros aqui? Quando essa pessoa, que é você, entender a questão, o que acontece? Ela vai perceber que, assim, não tem como também ela se conectar com você ou te procurar sabendo que tem coisas para ela resolver, ou para ele resolver aqui, tá? Por quê? Porque a pessoa ela já vê você de uma determinada forma como uma pessoa bem resolvida, como uma pessoa assim, certa do que quer, né?
Ou você já deixou claro também para essa pessoa, né? Caso você tenha, olha só, os pássaros aqui no fundo, você já comunicou para ela, para ele. Caso você tenha contato com essa pessoa, você já viu aí ela ou ele, né? De alguma forma à distância, ou teve a oportunidade de alguma conversa, alguma comunicação aqui. E aí a pessoa ela já sabe quem é você, no sentido assim do que você espera, né, de conexões ou para a sua própria vida também. Então a pessoa ela não vai se enxergar em você também, tendo, olha, coisas para poder resolver. Mas depois que ela resolver, ela pode fazer aqui alguma aproximação, tá? O que é a cegonha aqui, por favor? Ó, o coração. O que vai ser revelado aqui, pessoal? Os sentimentos dessa pessoa por você. Então, exatamente, deixa eu clicar e diz que a minha bateria está acabando, exatamente o que eles haviam falado aqui. A questão não é a pessoa saber que, eu tenho uma conexão de alma para ser vivida com a Maria, um João, um José, com Lázaro, né? Não, a pessoa vai perceber que tem um sentimento por você, que pode ser um sentimento, inclusive, diferente do que ela sente atualmente, ou do que ela racionalizou pensando que sentia. Exemplo, vamos supor que você tem uma amizade aqui com essa pessoa, né, atualmente, e aí a pessoa na cabeça dela, eu gosto de fulano de tal, de ciclana, porque eu tenho uma amizade com ele, né, com ela aqui, por isso que eu gosto dela. Só que aí, com essa cegonha aqui, com essa carta da carta, seguido dessa cegonha com esse coração, aqui é quando a pessoa percebe que, olha, não é só amizade. Aqui tem uma coisa maior. E ela começa a ser mexida, lembra aqui da energia da árvore? Ela começa a ser mexida emocionalmente falando, né? Para que de alguma forma ela possa perceber aqui que realmente ela tem uma conexão aí para com você, tá? E essa parte é para quem está adormecido, né? Para quem ainda não percebeu a questão toda aí envolvida, né? Vamos saber, pessoal, um conselho aqui final de Dona Maria Padilha para você. Como que você pode aqui agir nessa situação, né? Apesar de tudo que a gente falou. Laroê, Dona Maria Padilha, salva suas forças. Saravá. Qual é o conselho final para essas pessoas que estão nessa dinâmica aqui de almas, de conexão de almas? Conselho final, por favor. Olha só, união e negócios que chegam. Aqui Dona Maria Padilha confirma, né, que você está, olha, ligada, conectado com uma pessoa. Número 22 é o número, inclusive, das chamas gêmeas, tá? E das almas gêmeas também. Então pode ser que é uma grande confirmação para você que sabe que vive essa dinâmica, ou vai saber, ou ficou sabendo hoje aqui nessa leitura. Mas o que é que eles estão falando? Antes de você se unir com essa pessoa, coisa que não sabemos exatamente se vai ou não acontecer, né? A não ser que você já esteja unido aí com a mesma, e esse é o caso aqui, já foi mostrado também na leitura. Mas o que acontece? Faça a união em primeiro lugar com você. Cuide de você, viva a sua vida, né? Deixe a pessoa viver a vida dela, passar pelo processo dela. Porque principalmente se você é uma pessoa assim que você é um tanto quanto desperta, mas eu não sei qual nível, né, de consciência você está, você pode querer ir lá e avisar outra pessoa. Você pode querer ir lá e falar para ela, ó, você tem uma conexão aqui comigo, eu descobri não sei o que lá, né, a gente tem que viver essa conexão. E não é assim que acontece. Então o grande conselho é, antes de você se unir com essa pessoa, ou não, né, vamos dizer assim, porque o que importa é o processo dessa união, volte-se para você mesmo, cuide de você mesmo. Veja o que é, dentro dessa dinâmica, até de um certo espelhamento, né, que pode haver nessa conexão, o que é que você precisa fazer por você nesse momento, ok? É o conselho aqui de Dona Maria Padilha para você. E também é isso que eu tenho para você hoje. Gratidão pela sua presença. A gente se vê nas leituras aqui do canal e namastê.